Língua visual. Recursos da linguagem visual nas artes plásticas. Composição, conceito geral. A composição é um procedimento cultural que ocorre nas diferentes linguagens. Compor uma música, um texto literário, uma foto, um desenho, uma pintura. Texto literário, e outras tantas formas de composição. Ao aprender a compor, a pessoa pode realizar a composição em diferentes linguagens. Compor uma obra de arte consiste em o compositor, artista, estabelecer relações entre os elementos da linguagem, estruturadas por princípios, na forma de um discurso expressivo que, ao ser percebido e apreciado pelo outro, resulta em comunicação. Composição na linguagem visual. Linguagem visual, expressão e comunicação. Na linguagem visual bidimensional, como no desenho e na pintura, os elementos ponto, linha e cor são organizados pelo artista no espaço pictórico de acordo com princípios que são a gramática desta linguagem: equilíbrio, harmonia, contraste, ênfase, movimento, ritmo, unidade, padrão e outros. Por meio destes elementos e princípios da linguagem visual, o artista realiza a composição da obra de arte na forma de um discurso visual estruturado e expressivo. Ao expor a sua obra, o artista vai em busca do outro, que, ao apreciar e fruir a obra, consuma a comunicação. Linguagem, expressão, comunicação. Composição. São percebidas forças de atração entre os elementos semelhantes, quanto aos seus atributos cromáticos, formais e temáticos. Alguns esquemas geométricos, como a espiral dourada e a divisão em terços, são também utilizados para a composição da imagem bidimensional. Porém, olhar, ver, perceber e medir com a sua sensibilidade resulta em melhores experiências e composições nas artes visuais. Quantidade de focos de interesse na composição da obra de arte. Uma figura, A. Duas figuras, A e B. Três figuras, A, B e C. Estruturas de composição recorrentes na pintura artística. Observando obras de arte, identifiquei determinadas estruturas de composição que ocorrem de forma repetida em diferentes épocas e na pintura de diferentes artistas. Identifiquei também determinadas estruturas de composição que foram recorrentes em obras de artistas específicos e consagrados. Analogia entre a composição de uma obra de arte visual e o jogo de futebol. Na composição de uma obra de arte visual, cada elemento possui atributos e funções expressivas no espaço pictórico, e o nosso olhar movimenta-se de forma interativa e dinâmica. Este jogo visual se parece muito com o jogo de futebol.
Podemos imaginar que o campo de futebol é o espaço pictórico e que os jogadores são elementos em diferentes posições, funções e fazem as jogadas. A bola é o ponto que se desloca de forma imprevisível e cria linhas imaginárias em nossa mente. No futebol, as regras e táticas são os princípios. As belas jogadas são expressões que nos emocionam. E o gol é o clímax da comunicação. Na arte visual, a partida continua. Apreciamos, fruímos e o nosso olhar faz jogadas induzidas pelas relações entre os elementos e segundo princípios, que é a gramática da linguagem visual estruturada na obra de arte. Inscreva-se neste canal, curta e compartilhe este vídeo. Obrigado por assistir.